estamos. O tema de hoje é: grandes empresas competem pelo bolso e PMEs conquistam pelo coração. Bom, por que eu trouxe esse tema, né? Hoje, muitas empresas, muitas pequenas empresas, né, as PMEs, elas não entendem muito o seu grande potencial, né? E eu sempre falo que as grandes empresas, elas têm milhões, né? Quando elas fazem o seu planejamento anual, né, no final do ano, elas investem milhões em marketing, comunicação, em estratégias, parcerias, né? Por quê? Porque elas entendem que é assim que elas vão conseguir chegar nos seus clientes, né? É assim que elas vão conseguir falar a língua dos seus clientes. É assim que elas vão conseguir chegar próximo àquilo que os clientes realmente desejam. E isso vai milhões em tecnologia, né? E isso é uma coisa assim, quando você fala assim, é um saco sem fundo. Porque constantemente esse valor ele vai sendo aumentado anualmente. Por quê? Novas tecnologias vão surgindo. Hoje a IA está aí cada vez mais acessível para as empresas e cada vez mais revolucionária, trazendo uma experiência cada vez mais precisa na hora de captação de dados, né? Então, assim, e como que a gente consegue, né? Porque como que uma grande empresa, né, uma grande empresa do varejo, ela consegue acertar tanto na oferta de produtos? Por quê? Porque as IAs, né, os robozinhos trabalham justamente rastreando os seus gostos pela internet, caso você não saiba. Quando muitas pessoas ficam preocupadas que elas vão ser rastreadas por chips, nós já somos rastreados a partir do momento que a gente entra no celular e abre uma conta. Quando você compra um celular, você vai lá fazer as instalações iniciais, você tem uma autorização de uso. Você lembra? Quando você vai fazer sua autorização de uso, para você usar o celular, ou seja, você comprou o celular, vai usar o celular, você precisa autorizar o uso dos seus dados. E como vocês já pararam para ver o tamanho das políticas que é de uso? E aí eu vou perguntar, você já parou para ler? Pois é, 90% das pessoas que compram celular não leem. Elas só olham e falam assim, aceito, tudo bem. Mas ali você está autorizando a empresa do celular captar os seus dados justamente para que ela possa produzir produtos celulares que sejam compatíveis com seus desejos. Ou seja, tudo aquilo que você compartilha, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você vê, a empresa do seu celular, seja Samsung, seja Xiaomi, seja iPhone, seja qualquer empresa, ela sabe exatamente o que você está construindo. E aí, automaticamente também, dentro das suas políticas de uso, tá ali que isso pode ser compartilhado. Aí eu vou falar, quando você faz uma conta no Instagram, quando você faz uma conta no Facebook, quando você faz uma conta no Twitter, quando você faz uma conta, que mais que tem aí, o antigo Twitter, né, hoje é X, no TikTok, como a gente trabalha exatamente com esse tempo, né, de que as empresas, elas têm muito dinheiro, elas investem muito dinheiro para ter ao mesmo acesso das informações que uma empresa pequena tem. O que é o grande objetivo? Qual é o grande objetivo? Que você conheça o seu cliente e automaticamente você venda mais. Então esse é o ponto crucial que toda empresa, seja de varejo, seja de serviços, busca no final das contas. É saber o que o seu cliente, qual é o desejo do seu cliente. E o PME, tendo essa facilidade, porque ela tem poucos clientes e clientes que são fiéis, e clientes que sempre compram, é muito mais fácil você entender, é muito mais fácil você acessar essas informações. E como que você acessa essas informações? Tendo um CRM muito bem organizado, né? Ter uma equipe que
faça essa pesquisa, tenha esse contato próximo com o seu cliente e aí sim você consiga personalizar esse atendimento de forma cada vez mais clara, mais objetiva, mais eficiente e cada vez mais de forma que o seu cliente ele se sinta sempre único. Porque o grande objetivo real de toda empresa que busca uma experiência do cliente e que busca se diferenciar no mercado é fazer com que o seu cliente se sinta único, se sinta exclusivo, que comprar de você seja algo que seja cada vez mais como é que se diz? Cada vez mais exclusivo, cada vez mais importante. E aí, eu gostaria de trazer para vocês. Vocês já se perguntaram por que as marcas de luxo, né, essas marcas que só gente muito, muito, muito rica compra, artistas de cinema, né, pessoas milionárias compram, por que essas empresas, elas ainda existem? E por que elas não se preocupam em vender em massa? Por quê? Porque elas preferem vender pouco, com um valor muito alto e para uma fatia de pessoas, uma fatia de grupos muito específico. Então faz com que aquele produto seja muito desejável e seja muito específico. E aí faz com que essas pessoas, esses milionários, eles queiram comprar aquilo e paguem qualquer valor. Então, quando a gente pensa numa PME, aí você vai falar, Ana, mas você tá falando comparando a minha pequena empresa com uma Dior, com uma Chanel, que é uma empresa grande, que é uma empresa de luxo, conhecida no mundo inteiro, que as pessoas... Sim. Sabe qual que é a única diferença entre uma Chanel e a sua empresa? É que ela tem mais recursos e tem uma equipe muito obcecada em vender um produto para um grupo seleto. E aí, quando essa empresa ela entende isso, ela vai fazer todo o trabalho dela, todo o objetivo, tudo vai girar com um único objetivo: pessoas que queiram comprar e queiram vender exatamente aquilo que eles têm para oferecer. Tá entendendo, gente? Quando você pensa num colaborador, você tem que pensar num colaborador que realmente ame aquilo que ele vai vender. E que ele transforme aquilo em algo tão exclusivo, tão importante, que entre eu comprar na internet, que é um preço muito mais barato, e comprar de você, da sua loja, eu vou comprar na sua loja, porque a sua loja me entrega uma experiência que a internet não me entrega. Por isso que muitas pessoas deixam de comprar em pequenos lugares, em pequenas lojas, em pequenos departamentos, para comprar na internet. Porque não tem diferença. A comprar com uma pessoa mal-humorada, que não me atende bem, e comprar na internet, onde eu não falo com ninguém e eles resolvem o meu problema, é muito melhor eu comprar na internet, onde a pessoa resolve o meu problema e eu ainda pago mais barato. Mesmo que eu tenha que pagar quase a mesma coisa por conta do frete, é equivalente, eu não passo raiva. Vocês estão entendendo? Então, assim, esse é o ponto. Quando a gente transforma aquilo que a gente tem em algo único, em algo que realmente ative a vontade das pessoas de estarem ali comigo, eu posso botar o preço que eu quiser, que as pessoas ainda vão continuar pagando. Simples. Elas ainda vão continuar pagando porque eu quero, porque a experiência que tem ali, porque a experiência que eu tenho eu não encontro em outro lugar. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é a questão de investimento em publicidade, investimento em marketing, isso é consequência. Mas a ferramenta principal eu tenho, que é a pesquisa de um colaborador que tem as características da minha empresa, que entenda o meu negócio e queira vender e queira ser recompensado por isso. E aí, a partir daí, eu crio um sistema de atendimento do qual eu priorizo o cliente e a necessidade dele, e aonde ele é bem atendido, e se há algum problema, ele sabe com quem ele vai resolver, e aquilo é resolvido.
E a terceira coisa, eu faço que o meu cliente se sinta tão bem atendido e tão à vontade que ele vai deixar de comprar em outros lugares para comprar comigo, independente do preço que eu colocar. Então é isso, gente. É muito simples, para falar a verdade, e custa muito menos do que essas grandes empresas investem investem para conseguir o mesmo resultado que uma empresa pequena consegue investir. Por isso que eu bato tanto na tecla de que é muito importante você entender, você ter uma capacitação estratégica na sua contratação, você ter uma gestão de clima organizacional muito bem estabilizada, muito bem competente, né, onde o seu colaborador se sinta feliz de estar ali, né, estar ali seja algo para ele prazeroso, porque boa parte do dia dele ele está com você, está na sua empresa, está vivenciando, né, ali o tempo dentro da sua empresa. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Isso faz com que faça toda a diferença. Então, se você tem toda essa estrutura organizada, você tem toda essa estrutura muito estabelecida, meu amigo, não tem o porquê você não ter baixo custo e uma alta de vendas. Mas, como eu sempre falo, o dever de casa tem que estar muito bem feito. Se ele está feito, vem comigo, vamos fazer o seu atendimento ser um atendimento de excelência, ser algo excepcional. Até a próxima semana. Vem comigo.